Olá, sétimo ano, tudo bem? E aí, tudo tranquilinho? Então, como eu tinha prometido para vocês, né? Então não poderia deixar de falar, né? Fazer esse videozinho aqui sobre os movimentos populacionais, tá? Então foi o último tópico que nós falamos aí no último vídeo e eu prometi que ia falar ponto a ponto, né? Porque tem coisas muito específicas pra gente. É sempre bom a gente relembrar, até porque é conteúdo, gente, que não vai ficar só aqui no sétimo ano, vocês vão usar basicamente em toda a vida escolar de vocês, tá? Porque vocês vão ver isso aí até o ensino médio. Então, aproveita, tá bom? Então, primeiro tópico, né, que nós vamos falar sobre as características desses movimentos. Então, vamos lá. De uma forma geral, as pessoas tendem a se deslocar em busca de melhores condições de vida, onde se inclui acesso ao serviço de saúde, moradia, emprego, alimentação, tá? Segurança, tá bom? Então, esses são os motivos que levam as pessoas a sair de um lugar para o outro, tá bom? Existem até alguns outros que a gente até faz uma distinção aí desses fatores atrativos a fatores repulsivos, mas enfim, como o próprio nome já diz, né? Aquele que atrai, ou seja, chama as pessoas, é aquele que faz com que as pessoas saiam desse lugar. E no primeiro mapinha que eu coloquei aqui para vocês, né? Deixa eu até dar uma aumentadinha aqui assim, ó. Opa! Né? Então a gente tem aqui o mapinha do Brasil e mostra, tudo bem que na década de 1970, quais foram esses principais fluxos migratórios que nós tivemos. Então nós tivemos aqui uma grande saída de pessoas da região Nordeste que vieram principalmente para a região Sudeste, Centro-Oeste e para a região Norte do Brasil, tá bom? Mas principalmente aqui para o Sudeste, que vocês podem ver pela setinha, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, ainda tiveram alguns que se deslocaram aqui para a região Sul, em busca realmente aí de quê? De trabalho, de alimentação, moradia, melhores condições para eles e também para a família, tá bom? Mas também tivemos aí uma grande saída aqui, né, do sul e também de parte do sudeste para a região centro-oeste. Que se deu, tá, gente, por conta do acesso à terra. E aí nós tivemos, né, uma grande saída aí também dessa região mais central para a região de interior, tá bom? Que aí ajudou também a essa ocupação de uma mais integral aí do nosso país, tá bom? E aí, ainda hoje, nós percebemos, tá? Que existe um fluxo de pessoas do Nordeste para a região Sudeste, para o interior também, né? Então tem um movimento de saída também de pessoas daqui da região Sudeste para regiões como a região Norte, como a região Centro-Oeste, tá bom? Principalmente hoje por conta da agroindústria, né? Das indústrias que saem da região urbana e se instalam na área rural, né, para ficar próximo ali da matéria-prima, para facilitar a logística, diminuir os gastos com produção. Então isso atrai as pessoas também, porque a indústria precisa de mão de obra para trabalhar, tá bom? Então isso ajuda também com que as pessoas ocupem mais essa região do interior, tá bom? Então para vocês perceberem que ainda hoje nós temos um movimento de migrantes, tá bom? Ou seja, de uma região para outra aqui no Brasil, tá? Então é o que está mostrando aqui nesse outro mapinha, tá bom? Os principais fluxos migratórios de 99 até 2004. Então a gente percebe realmente que esse fluxo ele se intensifica. Então a gente tem pessoas se deslocando dentro do Brasil, tá bom? Então, tem um maior fluxo de uma região para outra, mas existem menores fluxos, tá? De regiões, por exemplo, do sul para a região centro-oeste, do sul para a região norte, tá bom? Então isso acontece. Então vamos especificar aqui, né, quem são essas pessoas, quem são migrantes. Então a gente vai falar de classificação, nomenclatura, como é que a gente chama? Quem são essas pessoas? Quem são os migrantes? Então, migrantes são pessoas que se deslocam de um lugar para o outro, né? Então a gente fala mais assim dentro de um país, tá? Então aqui migração interna, então a migração entre regiões do Brasil. Então
dentro de um país, tá? Então, migração é um movimento de pessoas que saem de uma região para outra dentro de um mesmo país, dentro do Brasil, né? Pessoas, por exemplo, em Portugal, pessoas que saem da região do norte de Portugal vão para o sul de Portugal, migrante, tá? Agora, quando a gente fala de emigrante e imigrante, imigrante é como nós vamos chamar aquela pessoa que está entrando, né, em outro país. Então, aqui no Brasil, vamos falar aí dos italianos. O italiano, quando ele chega aqui no Brasil, nós vamos chamá-lo de imigrante. Agora, o outro italiano que ficou lá na Itália, né, ele vai chamar esse italiano que veio para o Brasil de emigrante. Por quê? Porque ele saiu lá da Itália e veio para o Brasil. Então, ele fez um movimento de saída da Itália, né? Então, essa pessoa saiu do seu país natal e foi para outro, tá? Então, a mesma coisa a gente pode falar aqui no Brasil. Um outro exemplo para vocês fixarem bem. Então, o brasileiro, quando ele sai aqui do Brasil e vai morar lá nos Estados Unidos, nós aqui no Brasil vamos chamá-los de emigrante. Lá nos Estados Unidos, vão chamar esse brasileiro de imigrante, porque ele não é dali, ele veio de outro país, tá bom? Então, só para a gente entender um pouquinho dessa nomenclatura. É bem simples, tá bom? Então, aqui tem umas imagenzinhas só para ajudar vocês a visualizarem, tá bom? Então, seguindo aqui, né, a gente falando de movimentos, quais são esses movimentos que acontecem aqui, né? Então, a gente fala do êxodo rural. Então, o êxodo rural, ele é um movimento, né, de sair da região do campo para a região urbana, né? Então, são pessoas que perderam a sua oportunidade de trabalho por conta da mecanização do campo e também pela necessidade de mão de obra especializada, então com uma boa formação. Então, essas pessoas se veem sem oportunidade naquela região e migram para as regiões urbanas em busca de empregos, moradias, enfim, uma forma de sobrevivência, tá bom? Então, aqui tem uma charge, né, duas, que mostram pra gente aí as dificuldades que essas pessoas encontram, né, porque ela sai do campo porque falta essa qualificação, né, falta realmente essa especialização no trabalho, mas chega aqui e encontra os mesmos desafios. Tudo bem, ela vai conseguir se incluir no mercado, mas ainda assim vai ter dificuldades. Mas pelo menos tem maiores chances do que na região onde ela se encontrava, tá? Então, por isso que as pessoas saem do campo e vêm para a cidade. Agora, aqui a gente chama de êxodo rural porque foi um movimento muito grande e de repente, então muitas pessoas em um mesmo momento saíram da área rural e se deslocaram para a área urbana. Tá? Então, esse período aconteceu aqui quando a gente teve a industrialização brasileira. Então, nesse mesmo período, a gente teve a mecanização do campo. Então, a gente teve um grande processo aí de saída dessas pessoas do campo. Então, como é um movimento assim em massa, né, um grande quantitativo, chamamos de êxodo rural, tá bom? Dando sequência aqui ao nosso conteúdo, nós vamos falar da migração pendular. Então, migração pendular é o deslocamento diário, né, de pessoas que moram em uma cidade e saem de manhã para trabalhar em outra e no final do dia retornam às suas cidades, às suas moradias. Então, por exemplo, aqui Rio de Janeiro e São João de Meriti, né, que são, fala de Duque de Caxias, que acho que a maioria conhece, são municípios vizinhos. Então, nós temos muitas pessoas que moram em Duque de Caxias, mas trabalham aqui, né, no centro do Rio de Janeiro. Então, de manhã, elas pegam a condução, vêm até o Rio de Janeiro. Então, se desloca até o Rio de Janeiro. Durante a noite, acabou o expediente, elas fazem o quê? Saem do centro do Rio de Janeiro, retornam para Duque de Caxias. Então, ó, faz esse movimento, vai e volta. Na verdade, é assim, igual o pêndulo de um relógio que se tinha antigamente. Tá bom? E aqui a gente consegue perceber, né, nessa ilustração, que ela coloca, né, pra gente realmente, ó, durante o dia ele tá ali, aguarda a condução, vai para o trabalho, fica no trabalho, de noite ele sai e retorna para casa, tá? Então, tem aí essa migração pendular, tá bom? Depois, vamos falar, né, dos indicadores sociais.
O que acontece? Quando a gente fala da população de um país, dessa movimentação toda, de pessoas que estão em busca de melhores oportunidades de vida, então, como tem essa migração, tem países, cidades que atraem pessoas e outras que as pessoas estão saindo dessas cidades, então isso tudo é avaliado. Então é preciso, né, ter essa percepção, ou seja, entender como se encontra o desenvolvimento humano, né, desse local. Porque a gente não pode falar só de desenvolvimento econômico. A gente não tem, assim, um país não é considerado bem desenvolvido se ele tem só riquezas, né? Se ele produz, tem muito produto interno bruto. Então, a população, ela tem que acompanhar, ela tem que ter boas condições de vida, tem que ter acesso à saúde, à alimentação, ter uma boa escolaridade. Então, o social tem que acompanhar, tá bom? Esse desenvolvimento de riquezas. Então, o que vai analisar bem aí pra gente, o que é mais utilizado para fazer essa análise, é o IDH e o coeficiente Gini. Então, o IDH, né, como o próprio nome já diz, Índice de Desenvolvimento Humano, mede o desenvolvimento do bem-estar e dos habitantes de um país, considerando a renda per capita, né, ou seja, a renda, produto interno bruto, ou seja, quanto cada pessoa é capaz de produzir, se todos têm acesso ao trabalho, estão produzindo, a expectativa de vida, ou seja, quantos anos a população está vivendo. Então, se uma população vive em média 60, 50 anos, é pouco, falta mais investimento para essa população. Se a população vive em média 80, 90 anos, então está com um bom desenvolvimento, está tendo um bom investimento na qualidade de vida, tá bom? E a escolaridade, né? Então, por conta de quanto mais acesso, quanto melhor a formação, então se a maior parte da população tem aí a formação na graduação, ou seja, o terceiro grau, então isso é um excelente indicador, tá bom? O IDH ele é avaliado entre 0 e 1. Então, quanto mais próximo de 1, maior o IDH, então mais bem desenvolvido é o país. Quanto mais próximo de 0, então menos desenvolvido é o país. Tá bom? Então, medidas precisam ser tomadas para esse país se desenvolver, tá bom? E aí vamos para o coeficiente de Gini, que avalia a distribuição de riquezas de um país, estado ou município. E aí ele vai analisar basicamente, né, como está a distribuição de riquezas em um país. Porque assim, a concentração de riquezas, ela indica que tem muitas pessoas, como a gente pode até ver aqui na imagem, tem muitas pessoas, né, que não tem assim um bom acesso, tem pouco dinheiro, né, que não tem muito acesso, não vai ter muitas boas condições de vida. Já poucas pessoas, né, vão concentrar essas riquezas. Então a desigualdade social vai ser muito grande nos países, né, que tem aí esse coeficiente Gini. Então, quanto mais próximo ali de 0, nós vamos ter uma menor desigualdade. Quanto mais próximo de 1, né, a gente vai ter aí uma maior desigualdade social, tá bom? Então, a gente tem aí essa relação de pessoa, que essa riqueza ela precisa ser mais bem distribuída. É quase a mesma ideia de ter um bom desenvolvimento. Se a riqueza é bem distribuída para a população, então a gente vai ter um bom desenvolvimento, sinal que as pessoas vão ter um bom salário, vão ter acesso, né, vão ter um bom poder de compra, vão ter acesso ali a uma grande rede aí de acesso, né, a saúde, a escolaridade, tá bom? Então, esses dois indicadores vão mostrar pra gente aí como anda o desenvolvimento o desenvolvimento de um país, tá? Lembrando que o país é tanto essa parte econômica quanto a população, porque é a população do país que vai produzir aí essa economia do país,
tá? Então, é preciso que seja investido no bem-estar da população, tá bom? Então, por hoje eu finalizo aqui, tá bom? Nesse vídeo eu finalizo por aqui e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.